Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos estar falando um pouquinho aqui de deposição, de pulverização in situ com diferentes velocidades e como ele influencia. Os papéis de cima e os de baixo são feitos na mesma pressão de trabalho, porém somente com diferença na velocidade. Os de cima estão com uma velocidade 30% menor do que os de baixo, porém a deposição você vê que mudou 200% para melhor. Uma deposição de 20% para uma deposição de 50%, 60%. Como foi feito isso? Essa máquina trabalhou nesses papéis de baixo a 5,3 km por hora. No papel de cima, ela trabalhou a 3,5 por hora. Então nós estamos falando de algo de 30% de redução de velocidade, que teria 30% maior gastos de produto e de cauda. Porém, a deposição foi bem maior do que o ganho de deposição foi bem maior do que 30% somente. Por quê? Porque quando a máquina passa mais devagar, ela acaba deixando mais aberto as folhas, ela empurra as folhas, abrindo espaço para a cauda poder entrar. O que quando você passa correndo, o movimento das folhas não permite que isso aconteça, você acaba ficando com a deposição mais externa, porque não dá tempo da folha ficar aberta. Então, nesse caso, com 30% só de diferença de velocidade, a gente conseguiu esse monte de deposição a mais. Ah, Fausto, mas eu estou gastando 30% a mais de produto. Tá, mas eu não preciso de toda essa pressão. Estou trabalhando com 150 libras de pressão. Coisa que essa ponta que está trabalhando, uma MGA, que eu vou mostrar mais para frente, ela trabalha de 100 a 150 libras aí com a mesma qualidade de gota. Então eu poderia baixar essa pressão de 150 para 100 libras, que eu diminuiria o meu volume de calda aplicado em 20% ou 30% e minha deposição ficaria tão boa quanto. Então eu gastaria a mesma quantidade de produto, porém com uma deposição muito melhor, só modificando a velocidade de máquina, tá? Então isso dá para ser feito. Eu vou mostrar mais à frente as características do MGA. É um bico magno que a gente trabalha. Estou trabalhando com um pulverizador KO aí antigo, 96, com 11 pontas de cada lado, tá? Trabalhando com 150 libras de pressão. Não é uma máquina moderna, não é uma máquina nova, não é um paredão, é uma máquina antiga, tá? Isso aí em limão de 5 anos. Então a gente consegue uma boa deposição mesmo com equipamento um pouco mais antigo. Tá lógico, o equipamento mais moderno ele tem mais pressão de ar, ele entra mais. Eu vou conseguir uma melhor deposição em velocidades maiores. Mas para sanar a deficiência de um pulverizador antigo, você fazendo isso, abaixando a sua velocidade, você já consegue sanar um pouco das deficiências de um pulverizador antigo. De um pulverizador bilateral que não é de parede. Mas isso aqui também vai acontecer num pulverizador moderno. Você está trabalhando nas 7 por hora, você tem uma deposição boa. Se você vier para 5, a sua deposição vai ser bem melhor. Só que um pulverizador desse a 7 por hora, eu não consigo uma deposição boa, porque é um pulverizador antigo. Eu tenho que trabalhar mais devagar com ele, eu tenho rendimento operacional um pouco menor com ele, porque é uma máquina que não tem tanta pressão de ar como um pulverizador novo. Então o que eu quero mostrar aqui, que às vezes você variando 30% de velocidade, você consegue 100, 100 e poucos por cento melhor deposição. Você não precisa pôr mais pressão. Nesse caso, se eu colocar mais 30% de pressão ou 100% de pressão, eu não vou conseguir esse resultado. Porque a velocidade influencia muito mais na deposição do que o volume de cauda que o bico está jogando. Entende? Não sei se vocês conseguiram compreender a mensagem. A mensagem é: velocidade influencia muito mais na deposição do que pressão, tá? Ó, nós vamos ver agora entrando o bico MGA. Você percebe, ó, que o bico MGA de 55 libras a 150 libras, ele trabalha no mesmo tamanho de gota. Então, e você vê aí, ó, que com 150 libras eu estou jogando 1,4 litros por minuto. Com 100 libras eu estou jogando 1,2. Se nesse
caso meu que eu fiz, eu reduzisse a velocidade em 30 por hora e diminuísse minha pressão de 150 para 100, eu ficaria com quase o mesmo consumo de produto por hectare, com uma deposição muito melhor, só substituindo a velocidade. Lógico, meu rendimento operacional vai cair, mas minha deposição vai ficar muito melhor. Qual vai ser o meu custo maior? Óleo e mão de obra, tá? Veneno e cauda, eu vou ter praticamente a mesma, tá? E a deposição não vai subir aquela quantidade lá, mas ela vai mais que dobrar a qualidade da deposição. Então, levando isso em consideração, você vê que de 55 libras a 150, você tem a mesma qualidade de gota. E com isso você pode trabalhar velocidade e pressão para conseguir a deposição que você quer. Entendeu? Essa ponta MGA, essa ponta ainda está 80, mas a ponta que está trabalhando é uma de ângulo de 40. Por quê? O ângulo de 40 ele joga mais para frente, com mais velocidade a gota, e o vento acaba não quebrando ele, fazendo uma gota unindo a outra, do que um bico 80, um bico 90, um bico 60. Então, pulverizadores com pontas mais próximas, você procura colocar um bico de ângulo menor, para o jato sair com mais velocidade e penetrar muito mais na planta do que isso. Então, o MGA é uma baita de uma ponta, eu adoro trabalhar com ela, tá? Um bico que tem ângulo aí de 40 até 90, dependendo do espaçamento das tuas pontas. Quanto maior o espaçamento, você pode pôr um ângulo maior. Quanto menor o espaçamento das tuas pontas, você põe ângulo menor, tá? E você tem a qualidade de gota igual numa faixa de pressão muito grande. Então, um resumo aí é que a velocidade é muito, muito, muito importante na pulverização. A pressão influencia menos na qualidade da pulverização e o volume de cauda do que a velocidade, tá? Lógico, isso em pulverizadores modernos e pulverizadores antigos. Os pulverizadores antigos, como você tem menos pressão de ar, você tem que trabalhar mais devagar do que um pulverizador mais moderno, que você tem mais pressão de ar. Então, a influência da deposição na velocidade nos pulverizadores com menos pressão de ar é muito maior do que num pulverizador mais moderno, que abre as folhas com muito mais força. Então é legal isso ficar bem mostrado nesses papéis sensíveis, que com uma pequena mudança na velocidade, você tem uma deposição muito maior do que os 30% de velocidade que você diminuiu. Porque você acaba não ficando com deposição maior na parte de fora e as gotas acabam entrando muito mais. Beleza, pessoal? Queria mostrar aí, depois eu vou tentar fazer mais uns vídeos com outras velocidades, outras pressões, para ver o que faz. Então, nesse parâmetro de trabalhar a velocidade, você vai saber, ó, eu quero essa, você pode pegar num caderno e entrar na sua lavoura, a 10 por hora, 7 por hora, 6 por hora, 5 por hora, colocar o papel sensível e ver a deposição que você tem. E em cima disso, com a praga que você quer controlar, você escolhe a pressão e a velocidade. Eu vou fazer green, essa pressão. Eu vou fazer cancro, essa pressão. Eu vou fazer leprose, essa pressão. Em cima da deposição. A leprose eu preciso de X de deposição. Então eu preciso dessa pressão. Green, X de deposição. Essa pressão. Então é fácil de você regular seu pulverizador com um papel sensível e mexer nas pressões. Beleza, pessoal? Fica um abraço para todos aí. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês aí. Tchau, tchau. Obrigado.